Declaro aberta a 51ª reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado da República, na 30ª sessão legislativa da 55ª legislatura da nossa Casa Legislativa. Expediente, recebemos de Sua Excelência o senhor Embaixador do México no Brasil o seguinte ofício: com meus respeitosos cumprimentos, permito-me levar ao seu conhecimento a realização das eleições federais que ocorrerão no México em julho de 2018. Tenho o agrado de enviar-lhe em anexo a convocatória para visitantes estrangeiros que tenham interesse em conhecer e acompanhar o desenvolvimento do processo eleitoral mexicano, publicado pelo Instituto Nacional Eleitoral, NE, do México. Solicito respeitosamente seu amável apoio para a divulgação da mencionada convocatória junto aos partidos e organizações políticas brasileiras que estime conveniente. Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de estima e distinta consideração. Assina o senhor embaixador Salvador Amiola. Portanto, é um comunicado já com bastante antecedência que ele faz da convocatória para as eleições mexicanas que serão realizadas em julho do próximo ano. Leitura de requerimento, que foi apresentado verbalmente na nossa última reunião por Sua Excelência o senhor senador Cristóvão Buarque. Requeiro, nos termos do artigo 73, combinado com o inciso 4 do artigo 89 do Regimento Interno do Senado Federal, a criação da subcomissão temporária no âmbito desta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, composta por 5 membros efetivos e 5 suplentes, para proceder aos preparativos do 8º Fórum Mundial da Água, que será realizado entre os dias 18 e 23 de março de 2018 em Brasília. O Fórum, maior reunião internacional sobre o tema da água, se reúne pela primeira vez no Hemisfério Sul e, para esta edição, são aguardados chefes de Estado, ministros do meio ambiente, parlamentares, cientistas, experts e membros da sociedade civil em geral. Nas últimas eleições do Fórum, a presença de parlamentares de todo o mundo passou a ter destaque especial. Em Brasília, contaremos com uma edição da sessão parlamentar da União Interparlamentar. Além dessa reunião, consideramos de extrema importância a participação ativa de representantes do Senado Federal e da Câmara neste evento de magnitude mundial. Vem a justificação. Assinado, senador Cristóvão Buarque. Comunicados. Jerusalém. O presidente norte-americano anunciou ontem que os Estados Unidos vão reconhecer oficialmente Jerusalém como a capital de Israel. Ele também anunciou o início imediato de preparações para a transferência da Embaixada dos Estados Unidos em Israel, localizada em Tel Aviv, para novas instalações em Jerusalém. O presidente norte-americano declarou que essa decisão está de acordo com, aspas, os interesses dos Estados Unidos e com a busca pela paz entre Israel e os palestinos, fecho aspas, e garantiu que os Estados Unidos ainda apoiavam a solução dos 2 Estados. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que Israel estava profundamente agradecido ao presidente americano por seu apoio. O presidente palestino, Mahmoud Abbas, disse que os Estados Unidos não podem mais ser um mediador para a paz. A resposta da comunidade internacional ao anúncio tem sido bastante negativa. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que a decisão do presidente norte-americano, aspas, coloca em risco a perspectiva de paz entre israelenses e palestinos, fecho aspas, e que o status de Jerusalém é uma questão que, abro aspas novamente, que deve ser resolvida através de negociações diretas entre Israel e Palestina, fecho aspas, segundo o Acordo de Oslo assinado pelas 2 partes em 1993. O presidente francês Emmanuel Macron disse que a decisão foi, aspas, lamentável, fecho aspas, e pediu para que se evite a violência a qualquer custo. A primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou
em nota que o governo do Reino Unido discorda da decisão dos Estados Unidos e que, aspas, não existem planos, fecho aspas, para transferir a embaixada britânica de Tel Aviv para Jerusalém. Em comunicado, a Arábia Saudita classificou a decisão do presidente norte-americano de, aspas, injustificada e irresponsável, fecho aspas. 8 das 15 nações que atualmente fazem parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas solicitaram um encontro urgente para discutir a decisão norte-americana no final desta semana. Em decisão que cumpre uma promessa de campanha feita pelo líder norte-americano, torna os Estados Unidos o único país do mundo a reconhecer Jerusalém como capital de Israel, além do próprio Estado de Israel. A Resolução 181 das Nações Unidas, de 1947, propôs uma solução de 2 estados para a região, considerando Jerusalém uma, aspas, cidade internacional, fecho aspas, que ficaria sob a administração das Nações Unidas, mas o plano nunca foi posto em ação, devido à Guerra Árabe-Israelense em 1900, a Guerra Árabe-Israelense que se intensificou em 1967, mas que vem desde 1949 e que terminou com a ocupação israelense da área que, de acordo com o plano, deveriam pertencer aos árabes. Em 1967, Israel tomou controle de outras zonas da cidade de Jerusalém. Em resposta, a Resolução 242 da ONU foi aprovada para pôr um fim ao conflito e proibir Israel de construir ocupações nas áreas contestadas. Em julho de 1980, o governo israelense promulgou uma lei declarando Jerusalém, aspas, completa e unida, fecho aspas, como a capital de Israel. A lei foi declarada inválida pelas Nações Unidas por meio da Resolução 478, adotada no mês seguinte, e motivou países que mantinham embaixadas em Jerusalém a se mudarem para Tel Aviv. Costa Rica e El Salvador foram os últimos países a se transferirem, em 2006, e agora Jerusalém só abriga consulados, até agora, antes da decisão do líder norte-americano. Ao justificar sua decisão, o líder norte-americano afirmou que está fazendo cumprir uma lei aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos em 1995, que previa a transferência da embaixada para Jerusalém. Desde a aprovação dessa lei, os presidentes americanos anteriores assinavam semestralmente uma dispensa que adiava por mais 6 meses a transferência da embaixada. A decisão anunciada ontem rompe com essa tradição. Iêmen. O ex-presidente do Iêmen, Abi Abdullah Saleh, foi morto na segunda-feira por combatentes Houthi, seus antigos aliados, ao sul da capital, Sanaa. A morte do ex-líder foi divulgada pelos rebeldes Houthi e depois confirmada pelo partido de Saleh, o Congresso Popular Geral. Os rebeldes Houthi são um grupo de combatentes muçulmanos xiitas que se opõem ao governo do atual presidente Abdabu Mansur Hadi. Até a semana passada, forças leais a Saleh e os Houthis lutavam juntos em uma guerra civil contra Mansur Hadi, internacionalmente reconhecido e apoiado militarmente por uma coligação de países liderada pela vizinha Arábia Saudita. Ali Abdullah Saleh, que foi presidente do então Iêmen do Norte desde 1978, participou da criação da República Moderna do Iêmen, que uniu o Sul ao Norte, em 1990. Ele continuou como presidente do país reunificado desde então. Saleh passou por pelo menos 2 guerras civis, uma em 2004 e outra em 2011, ou guerras nesse período de tempo, entre 2004 e 2011, contra os Houthi. Sobreviveu a diversas tentativas de assassinato e foi deposto em 2011, durante a Primavera Árabe, após 33 anos no poder. A aliança entre as forças leais a Saleh e os Houthi começou a ruir na quarta-feira da semana passada, quando teve início uma disputa pelo controle da maior mesquita da capital iemenita, que deixou mais de 125 mortos, e se agravou na sexta-feira, quando Ali Abdullah Saleh anunciou seu rompimento com os Houthi e ofereceu
segundo a sua expressão, virar a página com a coligação liderada pela Arábia Saudita. Em artigo escrito para a rede britânica BBC, o analista do think tank britânico Chatham House, Peter Salisbury, considera que, apesar de Saleh ter sido responsável por dar início à guerra civil que hoje varre o Iêmen, tem suas habilidades de negociador. Sem suas habilidades de negociador, o conflito e a crise humanitária tendem a piorar. Ironicamente, opina Salisbury, ele foi morto logo quando estava prestes a conseguir o que planejava desde que foi deposto, garantir o seu retorno de seu filho, Ahmed Ali, ao poder. De acordo com especialistas, Saleh apoiou os Houthi desde o início do conflito mais recente, em 2015, mas sempre sinalizou sua disposição de negociar com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Com a morte de Saleh, o futuro do conflito no Iêmen é sombrio. O especialista considera que agora a Arábia Saudita deve decidir entre começar negociações em um clima de confiança zero, ou continuar sua campanha armada, que teve poucos sucessos notáveis nos últimos 2 anos e meio. Saleh era uma figura polêmica, concluiu Salisbury, mas também era a pessoa mais capaz de intermediar um acordo. Sua morte levará somente a mais polarização no conflito. De acordo com dados das Nações Unidas, desde o início do conflito, mais de 8.500 pessoas já foram mortas, mais de 50 mil foram feridas e mais de 3 milhões de pessoas foram obrigadas a fugir de suas casas. A crise alimentícia provocada por bloqueios no país já é uma das mais graves do mundo e atinge cerca de 18 milhões de pessoas. Catalunha. A Justiça espanhola retirou na terça-feira as ordens de prisão no âmbito da União Europeia emitidas no início de novembro contra o presidente deposto da Catalunha, Carles Puigdemont, e 4 de seus ex-ministros. Apesar da decisão, eles ainda podem ser acusados de sedição e rebelião pela Justiça da Espanha. Ao anunciar sua decisão, o juiz do Supremo Tribunal da Espanha, Pedro Llareno, citou a disposição dos líderes catalães de voltar ao país para as eleições regionais que ocorrerão no dia 21 de dezembro. Ele afirmou que a retirada das ordens de prisão em outros países da Europa permitirá que a Espanha tome controle completo das investigações. Puigdemont e seus 4 ex-ministros haviam se entregado à justiça belga no dia 5 de novembro, pouco depois que as ordens foram emitidas, e foram liberados no mesmo dia após serem interrogados em Bruxelas. A justiça belga irá divulgar sua decisão sobre a extradição dos 5 no próximo dia 14, apesar dos protestos dos 5 líderes sobre a alegação de que não receberiam um julgamento justo caso retornassem à Espanha. Carles Puigdemont já havia confirmado que retornaria se um julgamento justo lhe fosse garantido. Nesta segunda-feira, 6 ex-ministros catalães que estavam detidos em Madrid foram soltos após pagamento de fiança, mas outros 2, entre eles o ex-vice-presidente catalão Oriol Junqueras, continuam detidos. Já teve início a campanha para a eleição regional convocada pelo governo espanhol como uma tentativa de resolver a crise na Catalunha. Falando de Bruxelas em uma transmissão de vídeo para um comício em Barcelona na noite de segunda-feira, Puigdemont rotulou a eleição como uma escolha entre nação e submissão. Durante o evento, o assento do ex-líder foi ocupado por uma fita amarela que simboliza o apoio aos políticos presos. 12 dos 13 líderes catalães destituídos pelo governo espanhol após o referendo pela independência vão concorrer nas eleições de 21 de dezembro. Uma pesquisa de opinião conduzida pelo Centro de Investigações Sociológicas, um órgão autônomo espanhol, sugere que os partidos pró-independência não obterão a maioria absoluta nessas eleições. Os partidos do presidente e do vice-presidente depostos vão concorrer separadamente nesta eleição, depois que divergências sobre o futuro da região emergiram após o referendo. Em 2015, quando os partidos separatistas conseguiram a maioria absoluta,
com 72 das 135 cadeiras do Parlamento, esses dois partidos formavam uma coligação. Eu queria pedir à Secretaria que trouxesse o texto sobre o Reino Unido, por favor. Mianmar. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, disse na terça-feira que não pode ser descartada a possibilidade de ocorrência de genocídio contra os muçulmanos Rohingya, cometido por forças do Estado de Mianmar. Em sua declaração durante a sessão do Conselho de Direitos Humanos em Genebra, Zeid al-Hussein disse que nenhum Rohingya poderia ser mandado de volta a Mianmar, a não ser que um monitoramento contínuo de direitos humanos seja garantido na região. Ele listou abusos supostamente cometidos contra os Rohingya, entre os quais o uso de granadas, tiros a queima-roupa, esfaqueamentos, espancamentos e a queima de casas com famílias ainda dentro delas. O alto comissário afirmou, considerando que os Rohingyas se identificam com um grupo étnico distinto, com sua própria linguagem e cultura, e que são reconhecidos pelos perpetradores da violência como pertencentes a um diferente grupo étnico, nacional, racial ou religioso, não podemos descartar que elementos de genocídio podem estar presentes. O alto comissário completou que a determinação legal de genocídio é algo que apenas uma corte competente pode fazer, mas que as preocupações são extremamente sérias. O embaixador de Mianmar no Conselho de Direitos Humanos, Hrit Lin, negou que as atrocidades citadas pelo alto comissário tenham ocorrido e disse que os governos de Mianmar e o de Bangladesh estavam cooperando para garantir o retorno dos refugiados. Ele completou que os órgãos das Nações Unidas também estariam envolvidos no processo, mas não garantiu o acesso imediato e sem entraves à região para investigadores internacionais, uma exigência que as Nações Unidas já haviam feito. Até agora, autoridades das Nações Unidas haviam descrito a violência no estado de Rakhine como limpeza étnica. O uso do termo genocídio, um termo legalmente específico que descreve a tentativa de eliminar, em sua totalidade ou em parte, um grupo de pessoas, amplamente considerado como o mais grave crime contra a humanidade pelo Alto Comissariado da ONU, amplia a pressão internacional sobre Mianmar e reflete preocupações sobre o que a ONU descreve como décadas de discriminação e violência contra os Rohingyas. No mês passado, Bangladesh assinou um acordo com Mianmar para garantir o retorno das centenas de milhares de muçulmanos Rohingyas para atravessarem a fronteira depois que a violência no estado de Rakhine se agravou em agosto. Um comunicado do Ministério das Relações Exteriores de Bangladesh informa que as pessoas deslocadas poderiam começar a retornar dentro de 2 meses, mas poucas informações foram divulgadas até o momento. Iniciando a pauta no dia de hoje, comunicado sobre o prazo de emendas. Informo que os projetos de decretos legislativos números 227, 228, 229, 230, 231, 232 e 233 de 2017, constantes da pauta de hoje, encontram-se em fase de recebimento de emendas, nos termos da linha C, item 1 do artigo 122 do Regimento Interno do Senado Federal. Considerando que a presente sessão legislativa está chegando ao fim e em nome da celeridade processual, essa presidência comunica às senhoras e os senhores senadores que as emendas poderão ser oferecidas até o encerramento da discussão dessas matérias. E passamos à pauta do dia de hoje. Item 1, projeto de decreto legislativo número 227 de 2017, não terminativo.
aprova o texto das emendas ao Protocolo de Quioto à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, adotadas por sessão ordinária da 8ª Conferência das Partes, atuando como reunião das partes no Protocolo de Quioto, em Doha, Catar, em 8 de dezembro de 2012. Autoria, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Relatoria, Sua Excelência, Senador Jorge Viana. Relatório pela aprovação. Indico como relator ad hoc, Sua Excelência, o senador Antônio Anastasia, para a apresentação do relatório. Muito obrigado, senhor presidente, senhores senadores, senhoras e senhores. Como Vossa Excelência acaba de anunciar, trata-se do projeto legislativo do Senado 227, que aprova emendas ao Protocolo de Quioto. A autoria do relatório, senador Jorge Viana, que passo a ler ad hoc por designação de Vossa Excelência. O protocolo foi adotado na 18ª Conferência das Partes, realizada em Doha, em Catar, em 2012, tratando-se, portanto, das emendas Doha ao Protocolo de Quioto, conforme termo cunhado pelo Ministério das Relações Exteriores. A presidente da República, Dilma Rousseff, por meio da mensagem 591 de 5 de janeiro de 2016, submeteu à aprovação do Congresso Nacional o texto dessas emendas ao Protocolo de Quioto, formalizando o segundo período de compromisso do protocolo, com início em 1º de janeiro de 2013 e encerramento em 31 de dezembro de 2020. Nos termos da exposição de motivos dos ministros de Estado das Relações Exteriores, Ciência, Tecnologia e Inovação e da ministra de Estado do Meio Ambiente, as emendas estabelecem novos compromissos quantificados de limitação ou redução de emissões de gases de efeito estufa para os países desenvolvidos, bem como instituem regras adicionais para implementar os compromissos previstos no protocolo. O protocolo institui 3 mecanismos para auxiliar o cumprimento das metas de países desenvolvidos, destacando, para o caso brasileiro, o mecanismo de desenvolvimento limpo. Exatamente por isso, a formalização do segundo período de compromisso é tema prioritário para o Brasil no âmbito das negociações climáticas. A seguir, são citadas as emendas e eu passo à análise. Compete a essa comissão opinar sobre as proposições referentes aos atos e relações internacionais, conforme o artigo 103, inciso 1 do Regimento Interno do Senado. Não se vislumbram vícios no que diz respeito à sua juridicidade. No mesmo sentido, não se observam vícios de constitucionalidade sobre a proposição, uma vez que observa o disposto no artigo 49, inciso 1 e no artigo 84, inciso 8 da Constituição Federal. Além disso, o artigo 4º, inciso 9 da Constituição Federal, prevê que a República Federativa do Brasil se regerá em suas relações internacionais pela cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E a matéria em análise vincula-se, em absoluto, à sadia qualidade de vida preconizada pelo artigo 225 da Constituição, que trata da proteção ao meio ambiente. O Protocolo de Quioto, assinado em 97, mas com entrada em vigor apenas em fevereiro de 2005, estabeleceu metas obrigatórias para as partes do anexo 1 dos países desenvolvidos, com a previsão que entre 2008 e 2012 houvesse o primeiro período de seu cumprimento, com redução de aproximadamente 5% das emissões de gases de efeito estufa com base nos níveis de 1990. Cumpre ressaltar que, em novembro desse ano, na declaração conjunta da 24ª reunião dos ministros do BASIC, Brasil, África do Sul e Índia e China, sobre mudança do clima em Bonn, Alemanha, representantes desse país reforçaram a importância de acelerar a implementação de compromissos e ações no período pré-2020, em particular a retificação das emendas Doha. A declaração insta os países desenvolvidos a rever e aumentar suas metas de redução de emissões e a intensificar a oferta de meios de implementação para que os países em desenvolvimento aumentem seus esforços de mitigação e adaptação. O Brasil tem protagonismo internacional no tópico ambiental. O país é respeitado e conhecido pelo papel desempenhado em eventos cruciais para o debate ambiental, incluindo o fato de ter sediado a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida como Rio 92, até a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Natural, a Rio +20, em junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro. Também sem destacado na comunidade internacional pela liderança nos debates que resultaram no Acordo de Paris. O eminente senador Viana informa que teve a oportunidade de acompanhar, desde seus primórdios, as negociações que culminaram na propositura das emendas ao Protocolo de Quioto, que estão sendo analisadas. A então ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, chefiou a delegação brasileira. Mais recentemente, em abril desse ano, o senador Jorge Viana, como presidente da Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas do Congresso Nacional, teve o privilégio de ouvir em audiência pública a secretária executiva da Convenção Quadro, Patrícia Espinosa.
Na ocasião, ela solicitou que o Brasil pudesse ratificar a emenda de Doha, que agora estamos analisando. Por isso, seria também muito importante para que outros países, sobretudo da União Europeia, também tomassem a mesma decisão em fazendo. Em Bonn, na Alemanha, durante a COP23, no qual o eminente senador relator participou com o presidente da CMMC, o pedido de ratificação da proposição foi feita novamente pela secretária executiva, que detém o mais alto cargo na ONU para negociações climáticas. Em 1º de dezembro desse ano, após sua aprovação, o projeto legislativo foi encaminhado pela Câmara ao Senado. A importância de sua célere aprovação nessa Casa é crucial para manter a credibilidade do Brasil nos países comprometidos em enfrentar esse que é um dos maiores dilemas do nosso tempo, o aquecimento global. Os cenários previstos, a alteração do clima, com seus graves prejuízos à economia e de forte impacto social, junta a todas as nações do planeta. De fato, o aquecimento global causado por ações antrópicas, como o consumo de combustíveis fósseis e desmatamento, tornou-se questão central no debate internacional ambiental. É ainda tema relevante na tomada de decisões da agenda legislativa, econômica e de políticas públicas nacionais. A ratificação das emendas Doha pelo Brasil terá impacto na comunidade internacional, sinalizando o compromisso do país com o período pré-2020, no período prévio à regulamentação das regras do Acordo de Paris. Exatamente nesse ponto que reside a maior relevância dessa ratificação. Por fim, no âmbito doméstico, a ratificação do Acordo de Paris surpreende a todos pela rápida tramitação nas casas legislativas. Entendemos que essa celeridade deve ser repetida agora pelo Senado Federal, que deve decidir pela aprovação do projeto em análise. Portanto, somos pela aprovação das emendas Doha ao Protocolo de Quioto, para que o mundo possa ter um documento que garanta o compromisso de redução das emissões de 2013 até 2020, de modo que sejam cumpridas as contribuições nacionalmente determinadas, NDC, do Acordo de Paris. Voto por ser conveniente e oportuno aos interesses nacionais, constitucional, jurídico e regimental, somos pela aprovação do projeto legislativo número 227/2017. Senhor presidente, esse é o relatório do eminente senador Jorge Viana. Obrigado a Vossa Excelência, senador Antônio Anastasia, pela apresentação do relatório. Eu gostaria de colocar para as senhoras e senhores senadores que vamos, na reunião de hoje, fazermos a discussão em blocos. Então, vamos fazer a leitura de todos os relatórios e, ao final, abriremos a discussão para o primeiro item, que é a questão do protocolo de Quioto. Depois, no segundo bloco de discussão, nós faremos o item 2, que tratam de todos eles de serviços aéreos, o item 2, o item 3, o item 4, esses num único bloco de discussão. Depois faremos outro bloco de discussão para acordo de férias relacionados ao assunto de trabalho e questão de tributação e evasão fiscal. Podemos fazer isso numa única discussão, no mesmo bloco. Por fim, discutiremos o último item, que é o acordo de cooperação cultural entre o governo do Brasil e da República da Zâmbia. Senhor presidente. Gostaria de, antes de passar a palavra ao nosso próximo orador, e é exatamente sobre ele que eu quero me referir, cumprimentar a Sua Excelência o senador Fernando Bezerra Coelho pelo seu aniversário. Obrigado. Desejando a ele, em nome de todos os integrantes da comissão, muitas felicidades, muita saúde, muita persistência e sempre cumprindo com brilhantismo o seu mandato aqui no Senado da República e em todos os cargos pelos quais já passou. Vossa Excelência tem tido uma atuação que faz com que o Senado se engrandeça. Todos nós precisamos muito das suas luzes, do brilho da sua inteligência, da sua cultura, do seu patriotismo aqui nos nossos trabalhos, senador. Seja muito feliz juntamente com seus familiares. Muito obrigado. Pela ordem, Sua Excelência, senador Fernando Bezerra Coelho. Muito obrigado, presidente Fernando Collor. Agradeço as manifestações que tenho recebido dos companheiros aqui da comissão e de muitos outros companheiros aqui da casa e fico lisonjeado com as palavras proferidas agora por Vossa Excelência. Eu iria lhe fazer um apelo, estou tendo que presidir uma audiência pública agora às 9h30, e que gostaria de indagar se seria possível antecipar a leitura do item 3, da qual sou relator. Coloco a deliberação do plenário, a sugestão e a solicitação de Sua Excelência, senador Fernando Bezerra Coelho, de
colocar o item 3 da pauta como o item seguinte. As senhoras e senhores senadores que concordam com a inversão de pauta, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos, então, ao item 3, projeto de decreto legislativo número 229 de 2017, caráter não terminativo, que aprova o texto do acordo sobre serviços aéreos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Gabinete de Ministros da Ucrânia, celebrado em Kiev, em 2 de dezembro de 2009. Autoria, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Relatoria, Sua Excelência Senador Fernando Bezerra Coelho. O relatório pela aprovação. Concedo a palavra à Sua Excelência, o senador Fernando Bezerra Coelho, para proferir o seu relatório. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a exposição de motivos subscrita pelos ministros de Estado das Relações Exteriores e chefe da Secretaria Nacional de Aviação Civil da Presidência da República registra que o tratado em análise tem o fito de incrementar os laços de amizade, entendimento e cooperação entre os dois países signatários, consequências esperadas do estabelecimento de um marco legal para a operação de serviços aéreos entre e além dos territórios do Brasil e da Ucrânia e que certamente contribuirão para o adensamento das relações nas esferas do comércio, do turismo, da cultura, da cooperação, entre outras. O acordo conta com preâmbulo, 21 artigos e anexo contendo quadro de rotas e condições operacionais. Aprovado o projeto de decreto legislativo na Câmara dos Deputados, a matéria foi encaminhada para esta Casa e despachada para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde me coube a relatoria. Não foram recebidas até o momento emendas. Compete à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional opinar sobre proposições referentes aos atos e relações internacionais, conforme o artigo 103, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal. Não há vícios no que diz respeito à sua juridicidade. Inexistem, por igual, vícios de constitucionalidade sobre a proposição, uma vez que observa o disposto no artigo 49, inciso 1º, e no artigo 84, inciso 8º da Constituição Federal. Os negociadores do acordo lembram nos considerandos do discurso preambular que ambos os países são parte da Convenção sobre Aviação Civil Internacional, assinada em Chicago no dia 7 de dezembro de 1944. Registram ainda que desejam concluir um acordo com o propósito de estabelecer serviços aéreos entre a República Federativa do Brasil e a Ucrânia, e além de seus respectivos territórios. Nesse sentido, observa-se que o texto produzido não destoa em nada dos tratados sobre o tema que já vincula no plano bilateral a República Federativa do Brasil. Cuida-se, assim, de ato internacional perfeitamente alinhado com as diretrizes da aviação civil internacional. Para além disso, o acordo é muito bem-vindo na medida em que fortalece os laços de amizade entre os dois países por meio da possibilidade de conexão direta por meio do transporte aéreo. Essa perspectiva há de incrementar de modo superlativo as trocas comerciais e o trânsito de turistas entre Brasil e Ucrânia. O voto, senhor presidente, por ser conveniente e oportuno aos interesses nacionais, constitucional, jurídico e regimental, somos pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 229 de 2017. Esse é o voto, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Fernando Bezerra Coelho, pela apresentação de seu relatório. Antes de passarmos ao próximo item da pauta, eu gostaria de comunicar às senhoras e senhores senadores que Sua Excelência, o senhor Presidente da República, Michel Temer, já desde agosto, mês de agosto, expediu convites a várias autoridades mundiais, além de outras autoridades aqui do nosso país, convidando para a realização, aqui em Brasília, do 8º Fórum Mundial da Água. Dentre esses convites expedidos, foi para Sua Excelência, o senhor secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, que havia uma dúvida se ele havia recebido ou não o convite,
e o convite foi feito mediante um ofício que eu agora passo a ler. A Sua Excelência, o senhor Antônio Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Esse é um ofício datado do dia 3 de agosto. Portanto, sem dúvida, Sua Excelência, o secretário-geral das Nações Unidas, recebeu, ou a sua assessoria. E é importante também porque, na última reunião aqui, levantado pelo senador Cristóvão Buarque, também pelo senador Jorge Viana, sobre o Fórum Mundial da Água, houve uma certa, inclusive com a minha participação também, uma certa dúvida sobre o termo Fórum Mundial da Água, compartilhar água, alguma coisa parecida, mas o verbo compartilhar. Isso sugeria alguma dificuldade de interpretação específica para o tema a ser debatido no Fórum Mundial da Água. E aqui, no ofício de Sua Excelência, o senhor Presidente da República, me parece que isso nos dá um caminho que torna mais delimitado ou delimitada a discussão em torno do que seria o compartilhamento da água. Então, volto à leitura do expediente do ofício, convite enviado a Sua Excelência, o secretário-geral das Nações Unidas, senhor Antônio Guterres. Tenho a honra de convidar Vossa Excelência para o 8º Fórum Mundial da Água, a realizar-se no período de 19 a 23 de março de 2018, em Brasília. O fórum, que se reúne a cada 3 anos, é o principal evento internacional sobre recursos hídricos. Tem como objetivo compartilhar, e aí vem, tem como objetivo o Fórum Mundial da Água, a ser realizado em março, aqui em Brasília, de 2018, tem como objetivo compartilhar experiências de gestão sustentável da água. Compartilhar experiências de gestão sustentável da água, promover negócios e favorecer a inovação. Continuando o ofício, convite do Presidente da República, Michel Temer, ao Secretário-Geral das Nações Unidas, diz ele: estou seguro de que o Fórum de Brasília será ocasião para que governos e sociedades examinem métodos sustentáveis para o uso da água. O nosso propósito maior é promover o desenvolvimento em nome do bem-estar das gerações presentes e futuras. A cooperação internacional é peça-chave para alcançarmos os objetivos consagrados na Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Na expectativa de poder recebê-lo em Brasília para o segmento de alto nível do Fórum, na manhã do dia 19 de março de 2018, peço que aceite, senhor secretário-geral, os votos da minha mais alta estima e consideração. Assina Sua Excelência o senhor Presidente da República, Michel Temer. Passando ao item 2, que agora passa a ser o item 3º da pauta, pela inversão feita há pouco. Trata-se o item do projeto de decreto legislativo número 228 de 2017, que aprova o texto do acordo sobre serviços aéreos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Cuba, assinado em Havana em 31 de janeiro de 2012. Autoria: Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Relatoria: Sua Excelência, senador Lazier Martins. Indico Sua Excelência, o senhor senador Flecha Ribeiro, como relator ad hoc, e concedo a palavra a Sua Excelência para a leitura do relatório. Senador Fernando Collor de Mello, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Como Vossa Excelência já anunciou, trata-se do projeto de decreto legislativo número 228 de 2017, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Relatoria do senador Lazier Martins, que farei a leitura como senador ad hoc indicado por Vossa Excelência.
Com fundamento no disposto no artigo 49, inciso 1 da Constituição, o Poder Executivo, por meio da mensagem número 207 de 2016, submete ao Congresso Nacional o texto do Acordo de Serviços Aéreos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Cuba, assinado em Havana, em 31 de janeiro de 2012. Acompanha o referido texto as exposições de motivos M00367/2015, Ministério das Relações Exteriores, Secretaria de Aviação Civil, assinada pelo então Ministro de Estado das Relações Exteriores, Mauro Luiz Vieira, e pelo então Ministro-Chefe de Aviação Civil do Brasil, Eliseu Lemos Padilha. O texto do referido ato internacional foi inicialmente apreciado e aprovado pelas seguintes comissões da Câmara dos Deputados: Relações Exteriores e Defesa Nacional, que elaborou o projeto de decreto legislativo decorrente da mensagem presidencial de Aviação e Transportes e de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Aprovado pelo plenário da Câmara, o projeto veio ao Senado Federal, onde foi encaminhado a esse colegiado e a mim distribuído para relatar. O acordo em apreço visa, como assinala a exposição de motivos, aspas, incrementar os laços de amizade, entendimento e cooperação entre os dois países signatários, fecho aspas. Em elaboração, atuaram conjuntamente o Ministério das Relações Exteriores e a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. O acordo conta com 26 artigos e um anexo. O artigo 1º é dedicado à definição dos termos a serem utilizados na aplicação do ato internacional em questão. Por ele, o termo, aspas, autoridade aeronáutica, fecho aspas, significa, no caso da República Federativa do Brasil, a autoridade de aviação civil, representada pela Agência Nacional de Aviação Civil e, no caso da República de Cuba, o Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, IACC, ou, em ambos os casos, qualquer outra autoridade ou pessoa autorizada a executar as funções exercidas por aquelas autoridades. O tema, aspas, capacidade, fecho aspas, diz respeito, segundo estipula o acordo, à quantidade de serviços oferecidos. Ela é medida pelo número de voos, frequências ou de assentos, ou toneladas de carga oferecidas em um mercado ou em uma rota, durante determinado período, tal como diariamente, semanalmente, por temporada ou anualmente. Entre aspas, convenção, significa a Convenção sobre Avaliação Civil Internacional, aberta para assinatura em Chicago em 1944, incluindo qualquer anexo adotado de acordo com o artigo 90 daquela convenção e qualquer emenda aos anexos ou à convenção, de acordo com os artigos 90 e 94, na medida em que esses anexos e emendas tenham entrada em vigor para ambas as partes. A expressão, entre aspas, empresa aérea designada, significa uma empresa aérea que tenha sido designada e autorizada, em conformidade com o artigo 3º do presente acordo. Entre aspas, preço, diz respeito aos preços e encargos que deverão ser pagos para o transporte aéreo de passageiros e carga e as condições segundo as quais se aplicam estes preços. Para o Governo da República Federativa do Brasil, entre aspas, território, tem o significado a ele atribuído pelo artigo 2 da Convenção de Chicago, e para a parte cubana, significa a Ilha de Cuba, a Ilha da Juventude e demais ilhas e ilhotas adjacentes, as águas interiores e o mar territorial na extensão fixada por lei, assim como o espaço aéreo que se estende sobre esses, sobre os quais Cuba exerce sua soberania. A expressão, entre aspas, tarifa aeronáutica, significa os preços ou encargos impostos às empresas aéreas pelas autoridades competentes pelo uso do aeroporto, de suas instalações de serviços aeroportuários, de navegação aérea ou de segurança da aviação, incluindo as instalações e os serviços relacionados para suas aeronaves, tripulações, passageiros e carga. E, finalmente, as expressões aspas, serviço aéreo, fecho aspas, serviço aéreo internacional, fecho aspas, empresa aérea, fecho aspas, e aspas, escala para fins não comerciais, fecho aspas, têm os significados a eles atribuídos pelo artigo 96 da Convenção de Chicago.
O artigo 2 elenca os direitos conferidos pelas partes às empresas aéreas por elas designadas para operar serviços aéreos internacionais nas rotas especificadas, em quadro de rotas constantes do anexo ao presente acordo, a saber, sobrevoar o território da outra parte sem pousar, fazer escalas no território da outra parte para fins não comerciais, fazer escalas nos pontos especificados no quadro de rotas para embarcar e desembarcar tráfego internacional de passageiros, carga e mala postal e os demais direitos especificados no presente acordo. À luz do artigo 3, cada parte terá o direito de designar por escrito a outra parte uma ou mais empresas aéreas para operar os serviços acordados ou alterar tal designação pela via diplomática. A autorização será dada com o mínimo de demora por cada uma das partes, desde que a empresa seja estabelecida no território da parte que a designa. O efetivo controle regulatório da empresa aérea designada seja exercido e mantido pela parte que a designa. A parte que a designa cumpra as disposições estabelecidas no artigo 7, segurança operacional, e no artigo 8, segurança da aviação, do presente acordo, e desde que a empresa aérea designada esteja qualificada para satisfazer outras condições determinadas, segundo as leis e regulamentos normalmente aplicados à operação de serviço de transporte aéreo internacional pela parte que recebe a designação. O artigo 4 faculta a cada parte o direito de negar as autorizações mencionadas, podendo também revogar, suspender ou impor condições a tais autorizações, temporária ou permanentemente, quando houver dúvidas em relação ao efetivo cumprimento pelas empresas designadas das condições estabelecidas pelo dispositivo anterior, artigo 3. Segundo determina o artigo 5, as leis e regulamentos de uma parte relativos à entrada e saída de seu território de aeronave engajada em serviços aéreos internacionais ou à operação e navegação de tais aeronaves serão aplicadas às aeronaves das empresas aéreas da outra parte, enquanto em seu território. Na aplicação de tais regulamentos, entretanto, nenhuma das partes dará preferência às suas próprias empresas aéreas em relação às empresas aéreas da outra parte. Ademais, os passageiros, bagagem, carga e mala postal em trânsito direto não estarão sujeitos a mais do que uma inspeção simplificada, exceto nos casos relativos à medida de segurança contra atos de interferência ilícita, transporte de drogas e outros delitos internacionais. As bagagens e cargas em trânsito direto serão isentas de taxas alfandegárias e outras taxas similares. O artigo 6, ao tratar do reconhecimento de certificados e licenças, estipula que os certificados de aeronavegabilidade e de habilitação e licenças emitidos ou convalidados por uma das partes e ainda em vigor serão reconhecidos como válidos pela outra parte, desde que os requisitos sobre os quais tais certificados e licenças foram emitidos ou convalidados sejam iguais ou superiores aos requisitos mínimos estabelecidos à luz da Convenção de Chicago. Não obstante, o acordo permite a cada parte reservar-se o direito de recusar-se a reconhecer certificados de habilitação e licenças concedidas aos seus próprios nacionais pela outra parte. O artigo 7 trata da segurança operacional, estabelecendo procedimento de realização de consulta entre as partes sobre normas de segurança operacional aplicada nos aspectos relacionados com as instalações aeronáuticas, tripulações de voo, aeronaves e operações de aeronaves. Se, depois de realizadas consultas, uma das partes estima que a outra parte não mantém de maneira efetiva os requisitos de segurança, esta deverá tomar as medidas corretivas para o caso, dentro de um prazo acordado. Se for constatado que uma parte continua a não cumprir as normas, o secretário-geral da OACI, Organização da Aviação Civil Internacional, será notificado. Segundo determina o artigo 8 do presente acordo, as partes reafirmam sua obrigação mútua, já consignada em inúmeros instrumentos do direito internacional, de proteger a segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita, como o apoderamento ilícito de aeronaves, e agirão segundo as disposições
sobre segurança da aviação estabelecidas pela OACI. Quando ocorrer um incidente ou ameaça de incidente de apoderamento ilícito de aeronave civil ou outros atos ilícitos contra a segurança de tal aeronave, seus passageiros e tripulações de aeroportos ou instalações e serviços de navegação aérea, as partes assistir-se-ão mutuamente, facilitando as comunicações e outras medidas apropriadas, de maneira a pôr termo, de forma rápida e segura, a tal incidente ou ameaça. Os artigos 9 e 10 tratam das tarifas aeronáuticas e direitos alfandegários, estipulando que nenhuma das partes cobrará das empresas aéreas designadas pela outra parte tarifas e demais encargos superiores aos cobrados às suas próprias empresas. E a cada parte, com base na reciprocidade, isentará uma empresa aérea designada pela outra parte de restrições sobre importações, direitos alfandegários, impostos, taxas de inspeção, provisões de bordo, combustíveis e outras, observada a legislação nacional. Quanto aos impostos a serem pagos pelas empresas aéreas designadas pelas partes, estes deverão ser pagos de acordo com a respectiva legislação nacional, devendo os países procurar concluir um acordo destinado a evitar a dupla tributação, artigo 11. O artigo 12 permite que cada parte signatária determine a frequência e a capacidade dos serviços de transporte aéreo internacional a ser ofertada, com base em considerações próprias do mercado. Se uma parte considerar que suas empresas aéreas estão sendo discriminadas ou objeto de práticas anticompetitivas, ela poderá solicitar a realização de consultas, conforme disciplinadas pelo artigo 20. Também as tarifas serão fixadas por cada empresa aérea, baseando-se em considerações do mercado. Se qualquer das partes considerar existirem práticas discriminatórias, como tarifas artificialmente baixas, devido ao subsídio ou apoio governamental direto ou indireto, ela poderá notificar a outra parte e solicitar consultas, artigo 13. No que diz respeito à concorrência, o artigo 14 estipula que as partes deverão informar-se mutuamente sobre suas leis, políticas e práticas sobre a concorrência ou modificações das mesmas, identificando as autoridades responsáveis pela sua aplicação. O acordo proíbe as práticas que distorçam, impeçam ou restringam a concorrência. Permite a transferência de receitas, uma vez pagos impostos, taxas e contribuições devidos, artigo 15, e a abertura de escritórios de representação com pessoal administrativo, comercial e técnico, artigo 16. Permite também o compartilhamento de códigos por meio de acordos comerciais de cooperação com empresas aéreas da mesma parte. Da outra parte, e empresas aéreas de terceiros países, que deverão possuir os direitos de rotas correspondentes, artigo 17. À luz do que prevê o artigo 19, a previsão de horários de voos de uma empresa aérea designada deverá ser submetida à aprovação das autoridades aeronáuticas da outra parte, em um prazo de pelo menos 30 dias antes do início da operação dos serviços acordados. O artigo 20 prevê a realização de consultas entre as partes sobre a interpretação, aplicação, implementação ou emenda do acordo em exame, e, em caso de surgimento de controvérsia, as autoridades aeronáuticas buscarão, em primeiro lugar, resolvê-las, e, se não chegarem a um acordo, a controvérsia será solucionada pela via diplomática. Trata os dispositivos finais das cláusulas de praxe, como vigência e denúncia. O artigo 22 prevê a possibilidade de emendas que estão previstas no artigo 23, caso um acordo multilateral relativo ao transporte aéreo entre em vigor em relação a ambas as partes. Nesse caso, o pactuado no presente acordo será objeto de emenda para conformar-se às disposições do eventual acordo multilateral. Segue-se anexo contendo quadro de rotas a serem operadas pelas empresas aéreas designadas por cada uma das partes. Análise, senhor presidente. Cuida-se aqui de relevante instrumento internacional contendo novo marco legal para a operação dos serviços aéreos entre os territórios do Brasil e de Cuba. Segundo muito bem ressaltou o parecer da deputada Jo Moraes, aprovado pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, aspas, em comparação ao acordo anterior, assinado em 1998 e por este substituído, o presente acordo simplifica e, ao mesmo tempo, moderniza os serviços prestados, tornando-os mais expeditos. Fecho aspas.
Com efeito, o instrumento ora em apreciação por esta comissão libera a fixação de rotas e não limita a quantidade nem frequência de voos. Já no que diz respeito à segurança aérea, o conjunto de acordos e convenções internacionais firmados com o objetivo de proteger a aviação civil é mencionado, comprometendo-se as partes a atuar segundo as disposições, em particular, da Convenção sobre Infrações e certos outros atos aplicados a bordo de aeronaves, de 1963, da Convenção para a Repressão ao Apoderamento Ilícito de Aeronaves, de 1970, e da Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Aviação Civil, de 1971, e seu protocolo suplementar para a repressão de atos ilícitos de violência em aeroportos, utilizado pela Aviação Civil Internacional, de 1988, entre outros instrumentos. Ademais, o presente acordo, que tem o objetivo de incrementar os laços de amizade e entendimento entre Brasil e Cuba, haverá de também contribuir para o adensamento das relações entre os dois países nas esferas do comércio, do turismo e da cooperação. Voto, senhor presidente, com base no exposto e por ser constitucional e regimental, voto pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 228 de 2014. Este é o relatório do senador Lazier Martins, presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Flecha Ribeiro, pela apresentação do relatório referente ao projeto de decreto legislativo número 228 de 2017. Eu gostaria também de, em nome de toda a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, fazer um agradecimento público à Sua Excelência, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, pelo grande esforço que ele vem realizando naquela Casa Legislativa, no sentido de agilizar a aprovação dos atos referentes a acordos internacionais já assinados entre o Brasil e diversos outros países, diversos outros parceiros comerciais e, enfim, que estavam há muito tempo parados naquela Casa Legislativa sem deliberação pelo plenário da mesma. Sua Excelência, o presidente daquela Casa, depois de uma solicitação pessoal que foi feita por esta comissão a ele, tem agilizado bastante a ordem, colocando na ordem do dia diversos atos que lá estavam e, graças a esse esforço que ele vem realizando, sobretudo nas sessões de quintas, hoje vai ter uma sessão deliberativa em que vários atos já estão na pauta para serem deliberados, como amanhã da mesma forma. Então, graças a isso, nós temos também conseguido dar aqui no Senado a agilidade necessária para que esses acordos sejam finalmente ratificados pela parte brasileira. A Sua Excelência, o senhor presidente da Câmara dos Deputados, senhor Rodrigo Maia, deputado Rodrigo Maia, os nossos agradecimentos em nome da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara do Senado Federal. O próximo item é o projeto de decreto legislativo número 229 de 2017, não terminativo, que aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Gabinete de Ministros da Ucrânia, celebrado em Kiev em 29 de dezembro de 2009. Autoria: Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. A relatoria, Sua Excelência, senador Fernando Bezerra Coelho, e indico Sua Excelência, o senador... foi bom informar. O secretário acaba de informar que esse já foi lido, exatamente, é porque era o item terceiro e eu esqueci de tirar aqui da ordem. Agora sim, é o projeto de decreto legislativo, número de minhas escusas às senhoras e senhores senadores. Projeto de decreto legislativo número 230 de 2017,
que aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Índia, assinado em Nova Delhi, em 8 de março de 2011. Autoria, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Relatoria, Sua Excelência, senador Pedro Chaves. Indico como relator ad hoc, Sua Excelência, o senador Antônio Anastasia, para a apresentação do relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Como Vossa Excelência acaba de apregoar, trata-se do relatório relativo ao Decreto Legislativo 230 de 2017. Em atenção ao disposto no inciso 1 do artigo 49 da Constituição Federal, que estabelece a atribuição exclusiva do Congresso Nacional para aprovar os atos internacionais, a senhora Presidente da República enviou às Casas Legislativas a mensagem 206, de 6 de maio de 2016, solicitando a apreciação do acordo sobre serviços aéreos entre a República Federativa do Brasil e o Governo da República da Índia, assinado em Nova Delhi em 8 de março de 2011. Na Câmara dos Deputados, a mensagem foi aprovada em plenário no dia 30 de novembro de 2017, como Vossa Excelência acaba de cumprimentar o presidente daquela casa, na forma do projeto de decreto legislativo formulado e aprovado pela sua Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, após confirmação das Comissões de Constituição e Justiça e Viação e Transportes. No Senado Federal, a proposição foi distribuída a essa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, na qual cumpriu os prazos regimentais, sendo em seguida distribuído ao relator, senador Pedro Chaves. Cuida de um acordo internacional bilateral sobre aviação, fulcrado principalmente em duas vertentes: estabelecer as bases para ligação aérea regular entre Brasil e Índia e o tratamento das questões financeiras e trabalhistas incidentes, entre as quais as de compensação de dívidas tributárias incidentes nas operações, de conversão e remessa de receitas e de contratação de pessoal. Além do preâmbulo, a parte dispositiva do acordo é composta por 26 artigos. Conforme o item 2 do artigo 2, as empresas aéreas designadas por cada uma das partes gozarão dos seguintes direitos no território da outra parte: direito de sobrevoo, direito de fazer escalas com fins não comerciais, direito de fazer escalas nos pontos das rotas especificadas no quadro de rotas acordado, com a finalidade de embarcar e desembarcar tráfego internacional de passageiros, bagagens, carga ou mala postal. Cada parte terá o direito de designar uma ou mais empresas aéreas para operar os serviços acordados. Tais designações devem ser feitas por escrito e transmitidas à outra parte por via diplomática e deve identificar a empresa que está autorizada a conduzir o tipo de serviço aéreo acordado, artigo 3.1. Ao receber o pedido para operar os serviços aéreos, as autoridades aeronáuticas da outra parte concederão, com mínima demora, a respectiva autorização, desde que a propriedade substancial e o controle efetivo da empresa aérea indicada sejam mantidos pela parte que a designa ou por seus nacionais, a empresa aérea designada atenda às leis e regulamentos aplicáveis ao transporte aéreo internacional e a parte que designa a empresa aérea observe as disposições sobre a segurança operacional e a segurança da aviação. O texto acordado comporta ainda regras sobre o reconhecimento de certificados e licenças, no artigo 6, segurança operacional, no artigo 7, segurança aviação, no artigo 8, tarifas aeronáuticas, no 9, direitos alfandegários, no 10, capacidade de frequência de serviços, no 11, acordos cooperativos de comercialização, no 12, preços dos serviços prestados, no 13, concorrência, no 14, conversão de divisa e remessa de receitas, no 15, atividades comerciais das empresas aéreas da outra parte, no 16, estatísticas, no 17, aprovação de horários, no 18, consulta sobre a interpretação, aplicação, implementação ou emendas ao acordo, no 19, solução de controvérsias, no 20, entrada em vigor de emendas, no 21, acordos multilaterais, no 22, serviços intermodais, no 23, denúncia do instrumento, no 24, registro na OACI, no 25 e entrada em vigor, no 26. Conforme no artigo 17, cada uma das partes pode, a qualquer tempo, solicitar a realização de uma consulta versando sobre a implementação, a interpretação, a aplicação e emendas ao acordo ou seu satisfatório cumprimento. As eventuais controvérsias relativas à interpretação ou aplicação do avançado serão resolvidas por meio de consultas ou por via diplomática. Caso não seja resolvida pelos citados meios, as partes poderão encaminhar a disputa a ser dirimida para uma pessoa ou organização. Se ainda assim as partes não chegarem a um acordo, a questão deverá ser submetida ao Tribunal Arbitral, formado por 3 hábitos, conforme o artigo 20.
O instrumento pactuado poderá ser denunciado por uma das partes, por via diplomática a qualquer tempo, devendo tal ato ser comunicado à Organização da Aviação Civil Internacional, artigo 21. Tanto o acordo como suas emendas deverão ser registrados na Organização da Aviação Civil Internacional, artigo 25. Por fim, o acordo entrará em vigor na data de recebimento da segunda nota diplomática após o cumprimento das respectivas formalidades internas, que é o artigo 26. Análise. A negociação do acordo visa favorecer um maior intercâmbio entre Brasil e Índia, de forma a estreitar os laços bilaterais e promover um maior ordenamento do serviço de transporte aéreo entre os dois países. O objetivo da chancelaria brasileira tem sido, em múltiplas frentes, ordenar o serviço de transportes aéreos de forma a trazer efeitos benéficos nos campos do comércio e turismo. A conclusão do acordo, segundo Itamaraty, deverá contribuir para a intensificação dos fluxos comerciais de cargas e passageiros com a Índia, representando um passo adicional no esforço de adensamento das relações entre o Brasil e a Ásia. Nas tratativas mantidas com a Índia, foi possível lograr a inclusão de dispositivos de particular interesse para o país à luz da política aerocomercial exterior traçada pelas autoridades aeronáuticas ao longo dos últimos anos. Especificadamente, além do regime de liberdade mencionado, destacam-se alguns pontos do acordo. O artigo 3, que institui o princípio da multidesignação de empresas pelas partes. O artigo 8, que incorpora o tema da segurança da aviação civil. O artigo 10, referente a direitos alfandegários. O artigo 15, sobre conversão e remessas de receitas, também com linhas de recomendações do Banco Central. A questão da remissão de débitos tributários por parte de empresas aéreas tem constituído o tema recorrente dos encontros de alto nível para acordos de aviação e encontrou, por meio do presente acordo, encaminhamento condizente com o dinamismo das relações econômico-comerciais bilaterais e com a necessidade de intensificação do intercâmbio turístico. O tratado em apreço estabelece que, respeitado o princípio da reciprocidade, os pactuantes isentarão as empresas aéreas de direitos aduaneiros, emolumentos de inspeção e outros direitos ou impostos sobre aeronaves, combustíveis e outros itens da atividade aeroviária, incluindo provisões de bordo. No ato internacional, são prescritas por igual as condições de conversão e remessa de lucros para o exterior pelas empresas aéreas, com isenção de encargos administrativos e cambiais, exceto os normalmente cobrados pelos bancos para sua execução. O acordo não implica concessão de benefícios fiscais ou tratamento tributário privilegiado em relação às concessões normais às demais empresas de transporte aéreo nacionais e internacionais, motivo pelo qual não conflita com as normas de finanças públicas em vigor. Não obstante, a previsão da múltipla designação de empresas aéreas, as partes não se olvidaram de assegurar igualdade de oportunidade e justiça para que as empresas aéreas designadas operem seus serviços nas rotas especificadas em igualdade de condições. Por fim, é de salientar que o presente acordo insere-se na conjuntura de criação dos BRICS, o que, mesmo que minimamente, auxiliará a multiplicar as trocas comerciais entre o Brasil e aquele país, principalmente em setores de tecnologia e inovação, além de elevar o trânsito de passageiros. Voto. Pelo exposto e consoante a conveniência aos interesses nacionais desse acordo, firmado pelo governo brasileiro, o voto é pela aprovação do projeto legislativo número 230, de 2017, é o relatório do eminente senador Pedro Chaves. Senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Antônio Anastasia, pela apresentação do relatório referente ao projeto de decreto legislativo número 230, de 2017. Próximo item da pauta, projeto de decreto legislativo número 231, também de 2017, que aprova o texto do acordo sobre um programa de férias-trabalho entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, assinado em Brasília em 12 de dezembro de 2013. Autoria, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Relatoria, Sua Excelência, senador Assir Gurgax. Indico Sua Excelência, o senador Flecha Ribeiro, como relator ad hoc do projeto de decreto legislativo número 231 de 2017. Tem a palavra a Vossa Excelência, senador Flecha Ribeiro. Presidente, senador Fernando Collor, trata-se do projeto de decreto legislativo 231 de 2017, que esta comissão é chamada a opinar, que resulta da mensagem número 425 de 2015
enviada ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo, com fundamento no disposto no artigo 49, inciso 1, combinado com o artigo 84, inciso 8 da Constituição, com vistas à apreciação do acordo sobre o programa de férias-trabalho entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, assinado em Brasília em 12 de dezembro de 2013. Na Câmara dos Deputados, a mensagem foi distribuída às Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que elaborou o presente projeto de decreto legislativo de Constituição e Justiça, de Cidadania e de Trabalho, de Administração e Serviço Público, que aprovaram o projeto de decreto legislativo em análise. A proposição passou em seguida pelo crivo do plenário da Câmara dos Deputados em 30 de novembro de 2017, sendo aprovado e remetido a esta Casa. Quero parabenizá-lo, presidente Collor. Vossa Excelência encaminha a apreciação do plenário da nossa Comissão de Relações Exteriores o projeto que foi aprovado na Câmara em 30 de novembro de 2017. Estamos no dia 7 de dezembro, que a gente tem visto, senador Anastasia, que esses acordos passam, às vezes, até 10 anos para chegarem até aqui. Não é por falta de trabalho. E 70 anos? O senador Anastasia está dizendo que um acordo demorou 70. Pois não, presidente? O senador Antônio Anastasia refere-se a um acordo, me parece que é esse, de 1928. 90 anos. Né? 90 anos. Exatamente com a República de Cuba, que foi deliberado aqui no plenário desta comissão e nos chamou a todos a atenção, porque é datado de 1928. Imagine, Vossa Excelência. Tanto que a comissão toda já cumprimentou o presidente da Câmara dos Deputados pela agilidade que ele vem dando agora, colocando na ordem do dia esses acordos internacionais que são de extrema importância para o nosso país, que sejam rapidamente ratificados pelo Congresso Nacional para que possam lograr os efeitos que todos nós desejamos. Por isso foi muito bom ouvir de Vossa Excelência fazer a lembrança de que este é um decreto que é datado de novembro de 2017, né, e que já chega aqui, hoje, dia 7 de dezembro, para apreciação pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado da República. Muito obrigado a Vossa Excelência. Senador, continua com a palavra. Parabéns, senador Fernando Collor. Assim como esse acordo com o governo de Cuba, que levou 90 anos para ser ratificado, esse agora vai ficar também na memória de todos nós pela agilidade de, em 7 dias, corridos, não úteis, né, ser colocada a apreciação e, com certeza, a aprovação da parte dos membros da Comissão de Relações Exteriores. Então, como estava lendo, dizendo que, sendo aprovado em 30 de novembro de 2017, remetido a esta Casa. O projeto de decreto legislativo em questão, além de aprovar o referido tratado, determina que fiquem sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso 1 do artigo 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. A proposição veio ao Senado Federal e, nesta Casa, foi distribuída à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, tendo chegado às minhas mãos para relatar. O ato internacional em tela é versado em 10 artigos. Visa, segundo o artigo 1º, criar um programa, entre aspas, férias-trabalho, com o fim de autorizar jovens nacionais dos países signatários a permanecerem no território do outro Estado, a título individual, para fins primordialmente turísticos, com a possibilidade de buscar e exercer, a título acessório, emprego que permita complementar os recursos financeiros de que disponham. Para tanto, cada parte expedirá gratuitamente aos nacionais do outro Estado visto temporário de longa duração, denominado, entre aspas, férias-trabalho, que permita múltiplas entradas e com validade de 1 ano,
É, em seguida, elencado um rol de condições a serem cumpridas pelos interessados, a saber: A. Demonstrar que o motivo de sua viagem corresponde aos objetivos do programa. B. Não ter usufruído anteriormente do programa. C. Ter entre 18 e 30 anos de idade completos na data de apreciação do pedido do visto. D. Não estar acompanhado de dependente. E. Ser titular de passaporte válido. F. Possuir passagem de regresso válida ou dispor de recursos suficientes para adquirir esta passagem. G. Possuir recursos financeiros suficientes para manter-se durante o início de sua estada no território da outra parte. H. Apresentar atestado médico que comprove seu bom estado de saúde e cumprir as exigências médicas do outro estado. I. Não possuir antecedentes criminais. J. Apresentar certidão de contratação de seguro de saúde. As partes poderão, em conformidade com suas respectivas legislações nacionais, recusar qualquer solicitação de visto, férias-trabalho, sendo vedada a recusa baseada na insuficiência de conhecimento da língua do outro Estado. Esclarece o artigo 3º que os vistos, entre aspas, férias-trabalho, emitidos pela parte francesa, serão válidos para os departamentos europeus e de ultramar da República Francesa, enquanto que aqueles emitidos pela parte brasileira aos cidadãos franceses serão válidos para todo o território nacional. Os titulares deste tipo de visto poderão permanecer por não mais do que 1 ano no território do país emissor, podendo exercer atividade remunerada durante esse tempo. O visto não poderá ser prorrogado. O artigo 4º estipula prazo de 30 dias após sua chegada ao Brasil para que os titulares franceses do visto, entre aspas, férias-trabalho, se registrem junto à Delegacia da Polícia Federal e, desejando exercer atividade remunerada, deverão requerer carteira de trabalho e previdência social em agência do Ministério do Trabalho e Emprego. Quanto aos nacionais brasileiros, detentores do referido visto, que desejem exercer atividade remunerada em território francês, caberá aos seus empregadores declará-los desde a sua contratação junto às autoridades competentes. O artigo 5º determina que os nacionais dos Estados-partes, detentores de um visto de férias-trabalho, deverão observar a legislação vigente no Estado anfitrião durante a sua estadia, sobretudo no que se refere às profissões regulamentadas, sendo que os pontos não abordados no acordo serão regidos pelas respectivas legislações nacionais dos 2 Estados. A quantidade máxima de participantes será fixada anualmente por troca de notas entre as partes, que também estabelecerão o valor mínimo dos recursos financeiros a serem exigidos dos interessados em participar do programa, artigo 7º. Os diferendos ou controvérsias resultantes da interpretação, aplicação ou implementação de acordo deverão ser solucionados por ocasião de encontro de avaliação ou, se necessário, pela via diplomática, artigo 8º. Segundo o que dispõe o artigo 9º, o acordo vigorará por prazo indeterminado, podendo, entretanto, ser suspenso temporariamente por uma das partes, mediante notificação à outra parte, sendo também possibilitada a denúncia. Nesse caso, a parte que o denunciar deverá notificar a outra parte com 3 meses de antecedência. A denúncia ou a suspensão não afetarão o direito de permanência de pessoas que já sejam titulares de visto de férias-trabalho. O artigo 10º contém a cláusula de vigência, estipulando que o acordo entrará em vigor no primeiro dia do 2º mês posterior à data em que for recebida a última notificação, na qual se indique que cada parte cumpriu os procedimentos constitucionais e legais para sua entrada em vigor. Análise. Desde a independência do Brasil, a França ocupa a posição central na formação cultural, institucional e política brasileira. As ideias filosóficas nascidas na França, seus modelos escolares e universitários contribuíram sobremaneira para a nossa formação. As relações entre os 2 países vieram a se estreitar com a assinatura pelo presidente Lula e Chirac, em 2006, de parceria estrangeira com ampla agência de intercâmbio e cooperação. Trata-se, a França, de importante parceiro do Brasil em questões de paz e segurança, desarmamento e não
proliferação, direitos humanos, comércio, finanças, desenvolvimento sustentável e mudança do clima. Ademais, a França foi o terceiro país que mais acolheu bolsistas do Programa Brasileiro Ciências Sem Fronteiras, o que atesta o interesse de jovens estudantes brasileiros em viver e estudar naquele país. O instrumento em apreço, segundo esclarece a exposição de motivos que acompanha a mensagem presidencial, atende ao interesse em proporcionar aos jovens brasileiros e franceses a possibilidade de apreciar a cultura e o modo de vida da outra parte, inclusive através de uma experiência de trabalho a título complementar, fecho aspas. O voto, senhor presidente, por todo o exposto e visto que observadas a adequação legislativa e regimental, o voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 231 de 2017. Este é o relatório do senador Assir Gurgás, que fiz a leitura por indicação de Vossa Excelência como relator ad hoc. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Flecha Ribeiro, pela apresentação do relatório referente ao projeto de decreto legislativo número 231 de 2017. Próximo item, projeto de decreto legislativo número 232 de 2017, que aprova o texto do protocolo alterando a convenção entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Coreia, destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre a renda, assinado em Brasília, em 24 de abril de 2015. Autoria, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Relatoria, Sua Excelência, senador Flecha Ribeiro. Relatório é pela aprovação. Concedo a palavra a Sua Excelência, senador Flecha Ribeiro, para a apresentação de seu relatório. Presidente, senador Fernando Collor, senhoras senadoras, senhores senadores. Vem à análise desta comissão o projeto de decreto legislativo número 232 de 2017, cuja ementa já está acima epigrafada. Por meio da mensagem presidencial número 169, de 26 de abril de 2016, submeteu-se ao crivo do Congresso Nacional o texto do protocolo alterando a convenção entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Coreia, destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de imposto sobre a renda, assinada em Brasília em 24 de abril de 2015. A exposição de motivos, subscrita pelos ministros de Estado das Relações Exteriores e da Fazenda, esclarece, entre outras coisas, que o texto final atualiza as disposições do artigo 26 da citada Convenção, celebrada em 7 de março de 1989, no tocante ao acesso a informações tributárias. As informações trocadas entre as respectivas autoridades tributárias poderão ser usadas no combate à fraude e à evasão fiscal, assim como na redução do espaço para a prática da elisão fiscal, respeitadas as regras de sigilo fiscal pelos agentes de ambos os lados. O protocolo, composto de 3 artigos, visa, como referido, dar nova redação ao artigo 26 da Convenção Bilateral para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em relação aos impostos sobre a renda, assinada em Brasília. Dessa forma, o artigo 1, ao dar nova redação ao dispositivo mencionado, facilitou a troca de informações entre as autoridades competentes dos Estados contratantes. O novo texto sublinha o fato de que quaisquer informações recebidas serão consideradas sigilosas da mesma maneira que as informações obtidas sob a legislação interna. Para além disso, elas serão comunicadas apenas às pessoas ou autoridades, incluindo tribunais ou órgãos administrativos, encarregados do lançamento ou cobrança dos impostos de que trata a Convenção. Aprovado o projeto de decreto legislativo na Câmara dos Deputados, a matéria foi encaminhada para esta Casa e despachada para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde me coube a relatoria. Não foram recebidas emendas até o momento. Análise. Compete à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional opinar sobre proposições referentes aos atos e relações internacionais, conforme o artigo 103, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal. Não há vícios no que diz respeito à sua juridicidade
Inexistem, portanto, igual vícios de constitucionalidade sobre a proposição, uma vez que observa o disposto no artigo 49, inciso 1, do artigo 84, inciso 8, da Constituição Federal. A temática do acordo reveste-se de extrema relevância para o relacionamento bilateral. E mais, ela se insere no âmbito de preocupação da comunidade internacional na busca por maior transparência fiscal. Nesse sentido, a nova redação dada ao artigo 26 da referida Convenção proporciona maior cooperação entre as administrações tributárias com vistas a combater o planejamento tributário abusivo. Voto, senhor presidente, por ser conveniente e oportuno aos interesses nacionais, constitucional, jurídico e regimental. Somos pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 232 de 2017. Este é o voto, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Flecha Ribeiro, pela leitura do relatório de sua autoria referente ao projeto de decreto legislativo número 232 de 2017. Próximo item da pauta, item 7, projeto de decreto legislativo número 233 de 2017. Aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Zâmbia, celebrado em Lusaka em 8 de julho de 2010. Autoria: Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Relatoria, Sua Excelência Senador Cristóvão Buarque. Indico como relatora ad hoc do Decreto Legislativo 233 de 2017, Sua Excelência Senadora Vanessa Graziotin, a quem concedo a palavra para a apresentação do relatório. Muito obrigada, senhor presidente, senador Fernando Collor. Eu passo, portanto, a ler o relatório tão bem elaborado pelo senador Cristóvão Buarque. O projeto a que Vossa Excelência se refere e que está sob apreciação, ele é composto por 14 artigos. E o acordo foi aprovado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa da Câmara dos Deputados, assumindo a forma do presente projeto de decreto legislativo. Foi ainda apreciado e aprovado nas comissões de Cultura, Constituição e Justiça e pelo plenário da Câmara dos Deputados antes de chegar ao Senado Federal. O referido acordo tem como objetivo promover valores culturais e estreitar os vínculos de amizade, entendimento e cooperação existentes entre Brasil e Zâmbia. As partes têm o entendimento de que a cooperação contribuirá tanto para o progresso quanto para o conhecimento cada vez mais amplo da cultura em ambos os países, com o intuito de fortalecer e incrementar suas relações no campo cultural. O acordo prevê a promoção de intercâmbio de experiências nos campos das artes visuais, música, teatro, dança e arquivos, além de encorajar o intercâmbio de experiências e a cooperação nos campos da proteção e conservação do patrimônio cultural, conforme previsto nos artigos 3 e 4 do referido documento. Em relação à análise, senhor presidente, o Acordo de Cooperação Cultural entre Brasil e Zâmbia reflete o preceito constitucional e prevê uma série de ações a serem implementadas por ambos os países, nos diferentes campos de cultura. Dentre os 14 artigos constitutivos do acordo, destacam-se os que prevêem a promoção do intercâmbio de experiências nos campos das artes visuais, na música, teatro, como já me referi aqui, e que de proteção e conservação do patrimônio cultural, além do compromisso de que serão tomadas medidas para prevenir a importação e exportação e a transferência ilegal de bens que integram seus patrimônios culturais e de que serão respeitadas suas respectivas legislações nacionais e os acordos internacionais de que sejam signatários. Não há dúvida, portanto, que o presente acordo de cooperação cultural e análise fortalecerá as relações culturais entre as duas nações, cumprindo assim um relevante papel institucional. O voto, portanto, tendo em vista a sua constitucionalidade, a correção regimental, votamos pela aprovação do projeto de decreto legislativo 233 do Senado 233 de 2017. É o relatório, presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senadora Vanessa Graziotin, pela apresentação do relatório e, conforme estabelecido no início da nossa reunião, vamos colocar agora em discussão os projetos de decreto legislativo apresentados pela senhora senadora e pelos senhores senadores. Começando pelo item 7, que é exatamente o que acaba de ser lido pela Sua Excelência senadora Vanessa Graziotin.
coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 233 de 2017, que tem como relatora ad hoc Sua Excelência Senadora Vanessa Graziotin. As senhoras e senhores senadores, não havendo quem queira, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o relatório. As senhoras e senhores senadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora, também conforme estabelecido no início da nossa reunião, colocar em bloco, por se tratarem todos eles de um assunto afim, que é serviços aéreos, o item 2, projeto de decreto legislativo número 228 de 2017, cujo relator ad hoc foi Sua Excelência o senador Flecha Ribeiro. O item número 3, projeto de decreto legislativo número 229 de 2017, cujo relator foi Sua Excelência o senador Fernando Bezerra Coelho. E o item número 4, projeto de decreto legislativo número 230 de 2017, cujo relator ad hoc foi Sua Excelência o senador Antônio Anastasia. Está aberto para discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os 3 relatórios citados. As senhoras e senhores senadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovados os projetos de decreto legislativos números 228, 229 e 230, conforme já o enunciado já apresentado. Colocar agora em discussão o projeto de decreto legislativo número 227 de 2017, que aprova o texto das emendas do Protocolo de Quioto, a Convenção Quadro das Nações Unidas, cujo relator ad hoc foi Sua Excelência o senador Antônio Anastasia. Em discussão, o relatório. As senhoras e senhores senadores, não havendo quem queira discutir, coloquem em votação. As senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de decreto legislativo número 227 de 2017. E, por fim, os 2 últimos itens. O item 5, projeto de decreto legislativo número 231 de 2017, cujo relator ad hoc foi Sua Excelência o senador Flecha Ribeiro, e o projeto de decreto legislativo número 232 de 2017, cujo relator também foi Sua Excelência, só que como titular, Sua Excelência o senador Flecha Ribeiro. Está em discussão os 2 projetos de decretos legislativos. Os senhores e senhores senadores, não havendo quem queira discutir, coloquem em votação. As senhoras e os senhores senadores que os aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os projetos de decreto legislativo número 231 de 2017 e 232 de 2017. Gostaria de comunicar a Vossas Excelências, senhoras e senhores senadores, integrantes desta comissão, da reunião de logo mais às 14h30, no plenário desta comissão, da reunião do Grupo Parlamentar Brasil-Marrocos, que tem como presidente de honra Sua Excelência o senador Eunício Oliveira, presidente desta Casa, como presidente Sua Excelência o senador Cristóvão Buarque, como vice-presidentes a Sua Excelência a senadora Ana Amélia e Sua Excelência o senador Jorge Viana, e como secretários, Suas Excelências, senadores Antônio Anastasia, Armando Monteiro e José Agripino. Portanto, convido e peço a presença dos integrantes da Comissão Parlamentar Brasil-Marrocos para estarem presentes hoje, aqui às 14h30, no plenário desta comissão, para nós realizarmos a nossa reunião do Grupo Parlamentar Brasil-Marrocos com importantes decisões que devem ser tomadas ou devem ser levadas à deliberação do plenário desta comissão ou deste grupo parlamentar. São membros deste grupo parlamentar Suas Excelências os senadores Assir Gogax, Sua Excelência senadora Ana Amélia, Suas Excelências senadores Antônio Anastasia, Armando Monteiro, Cristóvão Buarque, Fernando Collor, Jorge Viana, José Agripino, Roberto Requião e Wilder Moraes. A todas as senhoras, a senhora senadora e aos senhores senadores, eu peço que, por favor, façam o possível para comparecer a esta reunião na tarde de hoje. Volto a frisar, às 14h30 do dia de hoje, no plenário desta comissão.
Dando seguimento ao nosso ciclo de debates do Brasil e a Ordem Internacional, estender pontes ou erguer barreiras, convoco as senhoras e senhores senadores para a nossa próxima reunião, no dia 11 de dezembro, segunda-feira, às 18 horas, neste plenário da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, quando realizaremos o 18º painel de debates sobre o tema Um Destino Natural, o Brasil e o seu entorno estratégico, América do Sul, Atlântico Sul e Continente Antártico. Para expor e debater o tema, teremos como convidados o embaixador Afonso Emílio de Alcântara Massot, secretário adjunto de Relações da Secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, o senhor Antônio Jorge Ramalho da Rocha, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, e o contra-almirante André Novis Montenegro, subchefe de estratégia do Estado-Maior da Armada. Antes de encerrar nossa reunião, proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores. As senhoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas. Mais uma vez agradecendo a presença e a colaboração de todas, da senhora senadora e dos senhores senadores, integrantes desta comissão na reunião de hoje. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Bom dia a todos.